não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Veja, ao contrário de Kant, toda a tradição religiosa, 2 milênios de tradição religiosa, insiste na necessidade absoluta da prece. Orai sem cessar, dizia o apóstolo. Isso não é brincadeira. Se você vê o livro do Relatos de um Peregrino Russo, que é um livro maravilhoso da Igreja Ortodoxa, é um camponês que ouve essa frase, ouve o padre falar essa frase no sermão, e ele fica pensando, que raio de coisa é essa de orar sem cessar? E ele fica procurando até que ele encontra um monge que ensina para ele a técnica da prece perpétua. É uma prece que você continua repetindo em silêncio o tempo todo até quando está dormindo. Ela é feita em silêncio, como requer o Kant, mas é um silêncio sem palavras. A maior parte das preces que eu faço é tudo em silêncio, eu não fico falando em voz alta, mas é em silêncio com palavras. Então este ponto também não fica claro. Quando ele diz orar em silêncio, quer dizer, se eu oro com palavras, é óbvio que eu estou falando para mim mesmo. Tá certo? Mas quem é este mim mesmo, considerado separadamente de Deus? É uma substância ilusória. Então, é claro que eu estou falando comigo mesmo, mas tem aquele famoso haikai do Antônio Machado, quien habla solo espera hablar a Dios un dia. Então você está falando consigo mesmo, na esperança de você encontrar no fundo de você mesmo o próprio Deus. Então você não está falando, vamos dizer, para prometer obediência a alguém cujas ordens são incertas tanto quanto a existência dele. Não pode ser isto. Eu não estou orando para, olha Deus, eu serei bonzinho, eu vou cumprir todos os seus mandamentos, etc, etc. Ninguém faz isso. Só se for um idiota perfeito. Ao contrário, você vai ver uma infinidade de preces ao longo do tempo, no qual o orante, pode ser um fiel comum, um místico, um monge, etc., pede a Deus que lhe infunda a virtude do amor a Ele. E a virtude você pede a própria fé, meu Deus do céu. Porque a fé, como está na Bíblia, ela não é uma disposição natural da alma, tá certo? Ela é uma graça sobrenatural. Então, se é uma graça sobrenatural, não adianta eu praticar essa virtude na esperança de que ela atraia a graça. Ao contrário, eu preciso da graça para ter a virtude. Isso é o que toda a tradição religiosa diz, mas Kant está invertendo. A opinião do Kant sobre a oração é importante pelo seguinte: o conteúdo da fé é o que determina a forma da prece. Então é o que se chama o lex credendi, a lei da crença, e o lex orandi, a lei da oração. Teoricamente falando, a lex credendi determina a lex orandi. Mas na prática é o contrário. A lex orandi, isso é, o seu hábito de prece determinará o conteúdo da sua crença. É por isso, por exemplo, que a forma da liturgia é importante. Se você muda um pouco a liturgia, o conteúdo da sua fé muda. Então, por exemplo, houve aquela controvérsia no Vaticano II, Cristo faz o sacrifício da cruz por vós e por muitos, ou por vós e por todos? Se fez por todos, então automaticamente os muçulmanos, budistas, cauteu, etc., tudo beneficiaram do sacrifício tanto quanto o fiel cristão. E eles só o são em potência, isso é, eles podem
participar se quiserem, mas eles não querem. Né? Então surgiu essa controvérsia e o próprio texto do Novus Ordo Missae teve que mudar, não é mais por todos, virou por muitos também. Né? Então, essa é a relação da lex orandi com a lex credendi. Você muda. Toda a reforma, né, toda a reforma na Inglaterra, por exemplo, muito interessante estudar o caso da reforma inglesa, que foi muito diferente da alemã, foi baseado no seguinte: não houve uma contestação de doutrinas, como no caso da Alemanha, onde Lutero já chegou negando isso e negando aquilo, papapá. Não. Eles foram mudando gradativamente a liturgia, sem discutir os dogmas. Né? E passado algum tempo, o dogma já está totalmente alterado. Eles fizeram mais ou menos, isso o sujeito antecipou, né, o tal do Cranmer, que foi o sujeito que fez a reforma litúrgica na Inglaterra, ele antecipou Antônio Gramsci, de algum modo. Ele fez as pessoas acreditarem em outra coisa sem que elas percebessem que era outra coisa. Então, isso é um dos motivos de ter tido muito menos, de não ter havido uma guerra civil entre católicos e protestantes na Inglaterra. Houve uma perseguição aos católicos, mas não chegou a haver uma guerra civil, como em outros lugares houve. Então a coisa veio assim de maneira sutil e disfarçada. Então isso é para vocês verem a importância do modo de orar e do espírito da oração naquilo que ele determina o conteúdo da própria crença. Então, o modo kantiano de orar determinará que tipo de crença. É a crença onde você obedece, você professa obedecer o mais perfeitamente possível às ordens que você não sabe se vieram de alguém que você não sabe se existe. Então isso quer dizer, a imposição moral se torna autônoma em relação à própria existência de Deus. Então sumiu a religião e sobrou o quê? A moralidade. Então a redução da religião à moralidade é obra do Kant. Tá certo? Alguém mais pode ter colaborado, mas que ele fez isso, ele fez. Então ele mesmo diz que o único sentido da prece é a moralidade. Ou seja, você se convencer, você se persuadir a si mesmo a seguir a vontade de Deus, que teoricamente você conhece e que você, através da prece, não pode vir a conhecer. A prece nada te revela, segundo Kant. Quando, ao contrário, um dos motivos fundamentais da prece é o desejo de conhecer a Deus. Você quando Moisés está no alto do Sinai, o que ele pede para Deus? Mostra-te a mim. Deus diz, não dá, porque se você me ver, você vai morrer. E não dá para você morrer agora, porque você vai ter que descer lá e informar os outros caras. Então, você vai ver algo de mim, mas não a mim, propriamente dito. Então, bom, é sempre tudo o que vemos de Deus, é algo dele. Tá certo? E este algo, em geral, é mais do que suficiente para você comprovar a presença dele. Este algo é, por exemplo, o que se manifesta num milagre. Tá certo? Você conhece a Deus pela sua ação, pela sua presença no mundo e não pela sua substância, não pela sua essência, evidentemente. Mas você conhece alguém pela sua substância? Não. Todo mundo que você conhece é pelas suas ações e pelas suas manifestações, sempre parciais. Então por que com Deus seria diferente? Se eu não conheço minha própria mulher, meus próprios filhos, pela sua essência, tá certo? Mas só pelas suas ações, pela sua presença, por que com Deus seria diferente? Se Deus é muito maior e muito mais difícil de aprender, mas mesmo que não fosse, você não conhece um gato pela sua substância, você não conhece uma tartaruga pela sua substância, mas só pelas suas ações, pelas suas manifestações exteriores. Então, esta ilusão, vamos dizer,
esta maneira de ver que considera a relação entre o homem e Deus como a relação entre duas substâncias autossubsistentes que se relacionam entre si, isto aí é exatamente o que vem do cartesianismo, essa herança cartesiana. Ora, o mais incrível é que Kant, um dos pontos de partida de Kant tinha sido justamente as análises que David Hume fez do conhecimento humano. E David Hume prova que é impossível você, por experiência, saber que você tem um eu ou uma consciência. Ele diz, com toda a razão, nós só temos experiência dos nossos estados, de sensações, de pensamentos, sentimentos. Não temos experiência nenhum do eu. Então presta atenção. As pessoas você conhece só pelas suas ações, pelas suas manifestações exteriores, que são sempre parciais. Os animais você conhece também só por suas manifestações exteriores, não pela sua substância. Não é isso? E você mesmo, você conhece só pelas suas manifestações para você mesmo, não pela sua substância. Por que você deveria conhecer Deus mais do que isto? Em suma, tudo o que nós conhecemos é por manifestações exteriores. Mas tem algo que nos faz enxergar, não visualmente, não sensorialmente, mas intelectualmente, a substância por trás de tudo, inclusive por trás de nós mesmos. O que é este algo? Isto é a ação do Espírito Santo. Isto é o topo da inteligência humana. E esse topo não tem explicação natural. Esse topo é puramente sobrenatural. Esta é a ação do Espírito Santo. Ou seja, nós sabemos que nós temos um eu, por quê? Porque Deus tem um eu e Ele infundiu em nós. É o que eu expliquei outro dia no Facebook. Deus, quando cria o ser humano, Ele cria o corpo dele por um meio e com uma matéria, e a sua autoconsciência por outro meio e por outra matéria. O primeiro Ele cria com o barro. E o segundo Ele cria com o seu sopro. As pessoas entendem, não, o sopro é a vida, no sentido biológico da coisa. Não pode ser. Por quê? Porque antes de criar o homem, Deus já havia criado os pássaros, os mamíferos, os répteis, os peixes, etc. E todos tinham vida. Então não é possível que ao criar Adão do barro, Adão não tivesse vida animal alguma. Então, o sopro é algo mais do que a vida animal. Deus sopra o seu espírito. Então, isto quer dizer que a nossa compreensão, vamos dizer, da nossa própria autoconsciência, nós só temos graças ao influxo divino, graças à ação do Espírito Santo em nós. Senão nós não teríamos de jeito nenhum. Os animais não têm isso, nenhum animal tem. Então, você nunca vai ver um animal recordando a sua vida e se arrependendo dos seus erros. E nem lamentando o mal que aconteceu. É isso? Eu não devia ter comprado esse carro, eu não devia ter casado com essa mulher, não devia ter feito isso, não devia ter investido, não devia ter votado no Lula. Nenhum animal faz isso. Ele não tem autoconsciência. Tem alguma consciência, sim, mas não autoconsciência no sentido humano. De se enxergar como uma substância vivente que persiste ao longo do tempo e que é autor das suas ações e, portanto, responsável por elas. Que é a base de toda a moralidade possível. Então, Hume demonstrou por A mais B, e demonstrou de maneira definitiva, não temos experiência do nosso eu. Mas, no entanto, nós sabemos que ele existe, porque se ele não existisse, eu não poderia nem estar dizendo isso aqui. Então, nós sabemos que em nós mesmos existe algo inacessível à experiência. E é este algo inacessível à experiência que nos permite ter experiência e compreendê-la. Ora, a prece é justamente uma aproximação deste núcleo da autoconsciência, na qual você busca, vamos dizer, a raiz da autoconsciência no Espírito Divino. Como é que você faz isso? Você não pode sair para fora da sua autoconsciência. Portanto, você não vai poder ver a origem da autoconsciência como se fosse uma coisa, uma entidade separada. Esta origem é algo que te envolve, te abarca e te contém, de algum modo. E você não pode ter acesso a esta origem saindo para fora de si mesmo.
Porque se você sair, você apagou a autoconsciência, daí que se você apagou a autoconsciência, como é que você vai saber a raiz dela? Portanto, o modo da autoconsciência sondar a sua própria raiz é através da participação e intensificação. E esta intensificação é justamente isto que é a operação dificílima que a prece possibilita. Enquanto você está repetindo as palavras da prece, algo se passa na sua consciência. E esse algo que se passa é uma espécie de retorno da autoconsciência à sua origem. Origem que não é conhecida como coisa, mas é conhecida como participação e intensificação. É próprio da consciência ser sempre mais consciência. E a busca da raiz da consciência no Espírito Divino se dá através da intensificação dessa consciência. E como é que você percebe que isso está funcionando? Eu digo, sim, porque você vai tendo intuições cada vez mais claras de milhões de coisas. Você vai ficando mais inteligente, não no sentido operacional, de que você tem mais inteligência verbal, inteligência matemática, etc. Não, você tem mais arraigamento na realidade. Ora, realidade, isso está bastante demonstrado na obra do Xavier Zubiri. Realidade é uma coisa que só existe para o ser humano. Assim, quando faz calor, o bicho sente calor, evidentemente, mas ele não sabe que o calor é quente em si mesmo. Ele não tem essa ideia. Então, isso, a própria palavra ser, quer dizer que existe o ser, e o ser tem as suas características próprias, independentes de nós. Então, esta é a dimensão de realidade. Então, é o Espírito Santo que permite, vamos dizer, o arraigamento da nossa consciência na realidade. Um arraigamento cada vez mais intenso, cada vez mais profundo, cada vez mais claro. E é o que permite também, na medida que você tem esse arraigamento, você não está conhecendo sua realidade, aí você está conhecendo também a si mesmo. No sentido de conhecer o que é a sua autoconsciência, você saber que ela é um milagre, você saber que você só tem um eu, porque Deus te emprestou o eu dele